Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta com mais uma indicação de livros neste quadro das minhas redes sociais, onde eu partilho com vocês um pouquinho das minhas experiências literárias, de algumas experiências mais antigas, algumas experiências mais atuais. E para este mês de outubro, que já está terminando, mas o tempo não permitiu que eu fizesse essa publicação antes. Mas para o mês de outubro, eu tinha pensado em poesia. E daí eu fui ao encontro de poesias ou poemas que marcaram minha trajetória lá atrás. Pensei em vários nomes, entre eles Drummond. De fato, pensando um pouco esse tempo que a gente viveu de pandemia, eu lembrei do seu poema A Pedra no Meio do Caminho. Mas também é muito marcante quando Drummond diz que ele tem apenas duas mãos, mas carrega o sentimento do mundo. O poeta, ele é assim, e ele autodescreve de maneira como quase que autobiográfica, ele descreve o seu trabalho poético. Eu tenho apenas duas mãos e eu carrego dentro de mim o sentimento do mundo. Mas, passando pelas livrarias por aí, eu me deparei com uma publicação nova, embora tenha sido já escrita há algum tempo atrás, mas é uma publicação muito bonita. E eu vou indicar para vocês uma obra da Clarice Lispector. É uma grande poetisa, uma grande escritora, e muitos dos seus textos foram publicados no caderno B do Jornal do Brasil. E naquela época, na época em que esses textos foram publicados, a autora também, escritora, Marina Colasanti, jornalista, ela era responsável pela edição dos textos da Clarice. E é exatamente ela que apresenta esta obra que eu também indico para vocês. A obra é esta daqui, esta publicação bonita de Natura Florum, sobre a natureza das flores. É uma coleção de pequenos poemas que tem como tema a natureza das flores. Marina diz que Clarice provavelmente pegou uma enciclopédia sobre as flores e trabalhou em cima dessa enciclopédia. Essa edição ela é muito pequena, como é próprio dos livros de poesia, mas é uma edição toda ela ilustrada, toda ela desenhada. Então tem aqui uma desenhista que fez o trabalho de ilustrar, uma ilustradora que fez o trabalho de ilustrar todas as poesias, todos os poemas deste livro. E as ilustrações são maravilhosas. Acredito que vale muito a pena a gente gastar um pouco de tempo com Clarice Lispector. E é muito interessante porque as ilustrações transportam o texto a respeito das flores e tratam as flores como pessoas. Clarice também faz um pouco disso dentro desse texto. Ela está falando de flores, mas é como se ela estivesse falando de pessoas. E a Marina, que foi editora da Clarice, dos seus textos, no Jornal do Brasil, ela diz exatamente isso, ela partilha essa sensação. O verbete rosa, flor, é certamente o mais longo, e não sem razão, pois tantas vezes Clarice se referiu às rosas. Quando pequena, ela roubava rosas em jardins alheios. De um carnaval fantasiada de rosa, de papel crepom, ela conta, Clarice conta. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Referindo-se às rosas silvestres, ela escreve: diariamente
morro por vosso perfume. E não podemos esquecer o magistral conto A Imitação da Rosa. Clarice sempre quis ser flor, afirma Marina, sua editora. Como demonstra ao dizer: suportando com desenvolta amargura as minhas pernas compridas e os sapatos sempre cambaios, humilhada por não ser uma flor, porque a flor se exibe exatamente num ramo comprido, que parece pernas, não é? E exatamente desabrocha na copa desses ramos compridos. Mas ela não é uma flor, então ela se envergonha das pernas compridas, em comparação com as flores que se orgulham de ter galhos compridos. Sem dúvida alguma, é uma obra para ler e reler e se deliciar com as ilustrações. Eu queria trazer um pouco de poesia para esse mês de outubro, porque nós já viemos de indicações de livros mais densos, mais pesados, historicamente complexos, também com um tom religioso, e sem dúvida alguma a poesia ela é uma redescoberta desses tempos. Estamos percebendo um desabrochar de grandes autores e grandes poetas. E a poesia tem se multiplicado nas bancas das livrarias. Nem todo mundo gosta de poesia. Talvez porque a poesia nos coloca em contato conosco mesmos, através da escrita de outrem, o poeta. Mas sem dúvida alguma é necessário redescobrir esse caminho de si para si, esse mergulho dentro de nós mesmos. A poesia nos permite isso. Este texto, na verdade, a coletânea de textos de Natura Florum publicados no Jornal do Brasil datam de 1971. Clarice morreu em 1977. A Hora da Estrela, que é um dos seus trabalhos mais belos, é do ano em que ela faleceu. E esta obra é 6 anos antes do seu falecimento. Já era uma autora madura quando escreveu esse trabalho. Do Verbete Rosa, leio apenas uma parte do poema para vocês. Rosa é a flor feminina, dá-se toda e tanto que para ela própria só resta a alegria de se ter dado. Seu perfume é de um mistério feminino. Se profundamente aspirada, toca no fundo do coração e deixa o corpo todo perfumado. É apenas parte do Verbete Rosa, apenas como um aperitivo. Se você se interessar, nas melhores livrarias você tem online ou presencialmente esse trabalho bonito publicado pela Global Editora, ilustrado pela Helena Odriozola e poemas da Clarice Lispector, publicados em 1971 no caderno B do Jornal do Brasil e trazidos agora, esta coletânea, neste livro, publicado pela Global Editora. Espero que vocês gostem. E se não conhecem Clarice, procurem conhecê-la. Se já conhecem e já leram, vocês também têm a oportunidade de navegar em outras águas da poesia que parecem ser sempre muito densas e muito profundas e nos ajudam a refletir sobre muitas coisas, sobre as flores e sobre as pessoas. Até breve!